Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Sinopse: eu sou uma prisioneira em um mundo de prestígio, uma princesa perfeita trancada em uma torre. Meu pai nunca vai me deixar ir, não que eu pudesse sair. Eu nunca abandonaria minha irmãzinha. A esperança vem na forma de um homem diabolicamente bonito com olhos escuros e segredos mais sombrios. A cada encontro, sou atraída mais fundo no labirinto. O perigo à espreita sob sua superfície me chama, mesmo quando me avisa. Exceto que há um novo lado dele toda vez que nos encontramos. Um perigo diferente cada vez que nos tocamos. É como se 3 homens diferentes quisessem me devorar. Ele não é apenas um vilão. Ele é 3. Capítulo 1. Landry, minha vida é perfeita. Tem que ser porque ele projetou assim. Eu sou apenas uma parte brilhante no mundo Croft, brilhando como ouro lapidado para todos verem. E eles vão. É por isso que eu existo. Para ser um troféu exibido para o mundo. Linda, educada, inteligente, equilibrada e elegante. Eu sou tudo o que ele exige que eu seja. Nunca discuto ou resisto às suas exigências impossíveis. Por quê? Por causa de dela. Ela não é perfeita. Pelo menos, não aos seus olhos. Para mim, minha irmãzinha é tudo. Engraçada, atrevida e um pouco estranha às vezes. Ela é a coisa mais real da minha vida. A única coisa que me traz verdadeira alegria. Mas por alguma razão, ele a odeia. Com cada fibra de seu ser. Nada do que ela faz é satisfatório aos olhos dele. Ela é um fardo, uma vergonha. E se não fosse pela minha intervenção cuidadosa, não há como dizer o que aconteceria com ela. Respiro fundo e depois exalo todo o estresse de viver na cobertura Croft no prestigiado bairro de Hudson Yards com um dos homens mais poderosos de Nova York. Nosso apartamento, que pode ser avaliado em quase 30 milhões, é sempre perfeito, mas a escuridão espreita atrás de cada superfície de mármore brilhante. Esta casa nada mais é do que um pesadelo chique. Uma ilusão amarrada em um lindo laço. Meu quarto é onde passo a maior parte do meu tempo. As janelas do chão ao teto que compõem uma parede inteira do meu quarto são onde eu posso escapar enquanto ainda estou presa. As vistas amplas do cintilante rio Hudson e do Oceano Atlântico, 88 andares acima do solo, me lembram que a vida é bela lá fora, longe da minha dura realidade. Lady Liberty, aquela cadela, me provoca de longe se gabando de sua liberdade. Afastando-me da falsa fuga com a qual minhas janelas me provocam, entro no meu quarto. Como o resto do nosso apartamento, meu quarto é impecável. Muito pouco revela a mim ou a minha personalidade. Móveis brancos elegantes, roupas de cama brancas como a neve, tapetes brancos macios sobre pisos de madeira cinza carvão quente. Nenhuma arte ou decorações extravagantes. Sem televisão ou aparelho de som. Nada além da minha prisão perfeita. Eu sou uma boneca bonita em uma casa de bonecas ainda mais bonita. E ele gosta de brincar com suas coisas. Esta noite, ele estará em casa, de volta de uma viagem de negócios de 2 semanas a Tóquio. Toda a tensão que eu consegui desfazer nesse tempo encontrou seu caminho de volta para os músculos do meu pescoço, me torcendo a cada segundo que passa. Isso eventualmente me levará ao momento em que serei forçada a vê-lo novamente. Senhorita Landry, Noel chama da porta, me fazendo pular de surpresa. Você precisa da minha ajuda? Eu pisco várias vezes enquanto endureço minha espinha. Não posso me dar ao luxo de baixar a guarda nem por um segundo. Não porque tenho medo de Noel, mas porque preciso estar pronta para ele. Levantando meu queixo, dou a Noel um sorriso educado. Sim, por favor. Eu aponto para o sedoso e dourado vestido drapeado Giorgio Armani colocado na minha cama, um toque requintado no edredom branco de outra forma perfeito. Sempre tenho problemas com o zíper. Ansiosa para ajudar, Noel corre para o meu quarto, um pequeno sorriso curvando seus lábios. Eu gosto de Noel, em outra vida poderíamos ser amigas. Mas não estamos em outra vida. Estamos nesta. Aqui, ela recebe ajuda e não permite mais nada.
Estou curiosa para saber como é a vida dela fora da cobertura Croft. Ela tem filhos, marido ou hobbies? Senhor Croft gosta dessa cor em você, diz Noel, sua voz tranquilizadora. Tenho certeza que ele sentiu muito a sua falta. Eu tento não estremecer com suas palavras. Ele sentiu minha falta e vai gostar deste vestido. Eu serei tudo que ele me preparou para ser, perfeita. É dela que ele não terá sentido falta. Dela que será a destinatária de seus olhares desdenhosos e comentários mordazes. Limpando a garganta, tento me preparar para sua chegada. Não há espaço para arrepios nervosos ou um estômago trêmulo. Eu tenho que ser forte e uma distração para que dela voe sob o radar. Claro, tivemos uma pausa muito necessária dele, mas ele está de volta à cidade, o que significa que os negócios estão normais. Todas as brincadeiras desaparecerão. Nossas noites de cinema e pipoca no quarto dela deixarão de existir. As guloseimas que Noel às vezes traz para nós serão interrompidas sob seu olhar atento. Dela estar dormindo na minha cama não vai mais existir. Teremos que vigiar nossas costas, o que significa estar sempre de guarda. Até mesmo a equipe está rígida mais uma vez. Eles estiveram circulando o dia todo, preparando o apartamento para sua chegada. A segurança dele nos permite burlar as regras enquanto ele está fora, contanto que não saiamos do apartamento. Mas com seu retorno, eles serão rígidos e sufocantes novamente. Dela está vestida? Eu pergunto enquanto deslizo minhas roupas até minhas roupas de baixo. No vestido de botão de ouro que faz seus olhos verdes saltarem. Eu aceno e expiro um leve suspiro de alívio. Ela não lutou com você pelo roxo? Ah, confidência Noel. Ela fez, mas eu sou 20 anos mais velha que ela e a supero um pouco. O ar entre nós está leve, mas não posso me dar ao luxo de ser brincalhona. Não tão perto de sua chegada. Imaginar uma criança de 6 anos tentando intimidar alguém de 20 e poucos anos é bastante cômico, mas não estou rindo. Os sapatos dela combinam? Eu pergunto, ignorando sua provocação e empurro para frente. Sim, senhora. Ela me oferece meu vestido, no qual entro e me viro para que ela me feche o zíper. Cabelo? Ela está linda, senhorita Landry. Por favor, não se preocupe. Eu sou tão transparente? Lembre-se do seu lugar, Noel. Minhas palavras saem afiadas, picando como um chicote na carne, fazendo-a recuar violentamente. Sim, senhora. O rosto sardento de Noel fica vermelho como o de seu cabelo louro avermelhado que está preso em um coque. Eu odeio ter sido rude com ela, especialmente porque ela tem sido tão gentil conosco em sua ausência, mas estou andando em uma linha tênue com minhas emoções esta noite. Se ela me tirar do jogo, mesmo que levemente, não há como dizer como isso vai ser para dela. Por favor, seja uma menina obediente e doce esta noite dela. Por favor, eu posso terminar sozinha, eu corto com uma voz legal que soa muito como ele. Você está dispensada. Mande dela para mim. Senhorita Elise está com ela. Quase recuo com a menção do nome de Sandra. Sandra Elise é nossa gerente da casa e preenche o papel de babá, quando necessário para dela. Nem dela nem eu podemos suportar aquela bruxa intrometida. Envie-a de qualquer maneira, eu resmungo. Diga à senhorita Elise que ela está dispensada de seus deveres esta noite. Ela acena com a cabeça uma vez e, em seguida, sai correndo da sala, deixando-me com meu estômago trêmulo. Minha maquiagem é habilmente pintada e meu cabelo sedoso e dourado está preso frouxamente para que os cachos escapem, emoldurando meu rosto angelical. Isso é o que ele diz. Eu tenho cara de anjo. Torcendo minhas feições em uma carranca, eu aprecio por um momento que eu não sou a garota perfeita que ele me moldou para ser. Às vezes, o verdadeiro eu pode escapar, mesmo que seja apenas por um breve vislumbre no espelho. Depois de ter cedido por alguns segundos, relaxo minhas feições e neutralizo minha expressão. Toda a raiva latente que está sempre presente terá que ser empurrada de volta para baixo e coberta pela tampa do fingimento. Um dia não terei que fingir, mas pelo menos nos próximos 12 anos serei atriz, participando dessa peça ridícula porque no final levarei dela para longe daqui. Ela terá 18 anos e a lei não a obrigará mais a ser sua prisioneira. Viveremos uma vida cheia de risos, liberdade e felicidade. Este inferno se tornará uma memória distante. Olhando para o relógio, tomo nota da hora. Dela ainda não apareceu, o que significa que Sandra a está mantendo por algum motivo. O jantar, quando ele está em casa, sempre começa às 7, o que significa que vou precisar terminar e localizar dela antes que ele chegue. Rapidamente vasculho minha caixa de joias, olhando para os anéis e colares antigos de mamãe, antes de procurar a pulseira que ele me deu no meu aniversário de 18 anos em março passado. Eu odeio essa pulseira. Eu odeio.
Ainda assim, eu a deslizo no meu pulso e viro meu braço, observando a luz brilhar no ouro. Você está deslumbrante, uma voz profunda ressoa da porta. A cara de sua mãe. Cada pelo do meu corpo estala para a vida e fica em pé como se acordado pela energia escura nublada ao meu redor. Sua voz familiar por si só é suficiente para me dizer quem está rondando meu quarto, mas quando sinto o cheiro de seu perfume caro de colônia, solidifica a resposta. Papai está em casa. Obrigado, pai, eu digo, dando-lhe um sorriso ensurdecedor. Nós sentimos sua falta. Ele abre os braços, esperando que eu o receba com um abraço. Eu ando em seu forte aperto. Seu abraço é breve antes que ele rapidamente me solte. Um sorriso desagradável e calculista puxa seus lábios enquanto ele levanta a mão em punho. Se dela estivesse aqui, aquele punho seria uma arma. Mas para mim, sua amada filha mais velha é um presente. Nem sempre foi assim. Acabei ficando muito boa em me apresentar perfeitamente para o crítico mais cruel do mundo. Você me trouxe alguma coisa? Eu salto na ponta dos pés em uma ânsia feminina, apesar da acidez no meu estômago. Mal posso esperar para ver. Ele solta uma risada estrondosa. Você é mimada, querida. Meu sorriso vacila e é preciso esforço para apertar os músculos, forçando-os a permanecer no lugar. Você me mima, eu atiro de volta. É sua culpa. Satisfeito com minhas palavras, ele torce a mão e desenrola os dedos para abrir a palma. Sentado como uma serpente dourada enrolada, um colar brilha sob a luz do teto. Seus presentes parecem pesos, me arrastando para o fundo do abismo, um lembrete constante de por que ele os dá. É tão bonito, eu respiro, alcançando o colar delicado. Tão impaciente, ele repreende. Permita-me. Vire-se. Engolindo meu desconforto, eu me viro e encaro a janela. No reflexo, papai paira sobre mim, uma presença ameaçadora. Com movimentos suaves e delicados, ele abre o colar e, em seguida, estende a mão ao meu redor para pendurá-lo na frente do meu rosto. Como foi Tóquio? Eu pergunto, tentando e falhando em manter o tremor da minha voz. Depois de vários dias de negociações, finalmente chegamos a um acordo sobre o preço de compra do edifício. A venda ocorreu sem problemas e é oficialmente minha. A Croft Game and Entertainment agora terá presença na Ásia. Seus dedos roçam a parte externa do meu pescoço enquanto ele junta os fechos atrás do meu pescoço. É uma expansão multibilionária que está virando a cabeça de algumas pessoas impressionantes, especificamente nesta cidade. Incrível, murmuro. Parabéns! Com o dinheiro que vou ganhar com essa expansão global, talvez eu possa me aposentar, vender a empresa e passar mais tempo com minha filha. Ele beija o topo da minha cabeça. O que você me diz? Meus joelhos tremem, mas eu os mantenho travados. Passar todas as horas do dia com ele seria um pesadelo absoluto para mim e para dela. Eu vejo muitas viagens para a Grécia em nosso futuro, eu provoco, incapaz de esconder completamente o terror em meu tom. Dela adora viajar. O ar fica frio com a menção de minha irmã. Imediatamente lamento minhas palavras. O que eu acabei de fazer? Eu estraguei tudo por causa de algumas palavras erradas? Talvez, papai diz friamente. Ou talvez encontremos uma babá. Ela pode ser bastante indisciplinada. As férias não devem ser estragadas por crianças indisciplinadas. Eu engulo a bile subindo pela minha garganta. Agora não é hora de fraqueza. Estou aqui, e não na faculdade por causa dela. Porque ela precisa de mim. Eu sou a parede entre eles. Sua única linha de defesa. Eu serei amaldiçoada se eu desmoronar agora. Teremos outra festa fantasia este ano para o seu aniversário? Você tem estado tão ocupado com o trabalho, então. Eu paro, esperando mudar o assunto de dela para algo que traga alegria ao meu pai. Ele mesmo. Previsivelmente, sua rigidez derrete e um sorriso rasteja em seu rosto. Sempre há tempo para uma festa Croft, meu amor. Já pensou em como vai se vestir? Uma princesa. Você é uma princesa todos os dias. Ele ri, seus olhos azuis escuros brilhando. Você vai pensar em algo inteligente. Você sempre faz. Papai segura minha bochecha e pisca para mim antes de sair do meu quarto. O ar que eu estava lutando para respirar entra e sai dos meus pulmões em farrapos. Lágrimas ardem em meus olhos. Não há tempo para ter um colapso mental. Agora não. Nunca. Eu tenho que protegê-la. Sempre. Com uma última exalação, levanto o queixo, coloco meu sorriso experiente e parto em minha missão de jogar um jogo complicado contra um homem cruel e odioso, meu pai. Capítulo 2. Sully. Não é sempre que somos convocados pelo nosso tio, mas quando isso acontece, aparecemos na mansão Morelli. Sem perguntas. Pronto para fazer o seu lance. Brian Morelli não é um homem com quem você fode. Ponto final.
Sparrow geme de tédio, passando o celular rápido demais para ler qualquer coisa. Ele, como eu, odeia essas malditas reuniões de família. Nosso irmão, Scout, é o único que remotamente se interessa por elas, o que me faz pensar onde diabos ele está. Você viu Scout? Pergunto a Sparrow, sacudindo preguiçosamente o gelo do meu copo vazio. Tipo desde a festa de Christopher? Não. Sparrow estala e não se preocupa em olhar para cima. Não sou o guardião dele. Reviro os olhos, deixando cair meu copo na mesa ao lado da minha cadeira com um barulho alto. Sparrow corta seu olhar de olhos escuros na minha direção. Ele é antagônico por natureza, gostando sempre que pode encontrar uma maneira de cutucar um de seus irmãos. Isso lhe rendeu seu quinhão de socos no rosto também. Tecnicamente eu o lembro. Nós fizemos uma promessa. Sparrow faz uma careta. Isso ocorreu há 1 ano. Sim, bem, não tem uma data de validade. Não com o Scout. Desde que nosso irmão nos meteu em uma grande merda com a porra da família Constantine que arruinou nossas vidas, ele foi posto em guarda. Ele não pode ser deixado por conta própria porque nosso irmão é um psicopata. Scout está bem, Sparrow resmunga, já entediado com a conversa, voltando seu olhar para sua última missão de conexão no Tinder. Além disso, ele é a cadela de Brian agora. Como se isso me fizesse sentir melhor. Brian não é exatamente o material exemplar. Esfrego a palma da mão no rosto, tentando e falhando em afastar minha miséria. Essa merda é uma merda. Minha vida é uma merda. A faculdade foi roubada de nós por um Constantine, a prisão roubou nossa mãe e nossa liberdade foi roubada pelos Morelli. Somos marionetes agora para Brian Morelli puxar sempre que achar necessário. Esta é a nossa vida. Para. Sempre. Porra. Vou até o bar bem abastecido de Brian e me sirvo de algumas doses do que espero ser caro e insubstituível. Você alguma vez quis fazer mais do que isso? Eu murmuro, não exatamente me importando se espera ou se junta à conversa ou não. Ele zomba. Cara, nós moramos em uma porra de uma cobertura. Uma cobertura que vem com muitas cordas anexadas, todas amarradas a Brian e a esta mansão. E você viu nossos carros? Cara, este é o melhor resultado que poderíamos esperar. Melhor resultado? Somos cães mimados. Brian balança as guloseimas na nossa frente antes de nos ordenar a fazer o que ele manda. É uma merda. O olhar duro de Sparrow perfura minhas costas, me queimando como o calor do sol. Estou me sentindo encorajado pelo álcool queimando livremente em minhas veias. A raiva borbulha dentro de mim, ameaçando me fazer explodir. Sully, diz Sparrow, suavizando. Esta é a nossa vida, cara. É o que é. Todos nós 3 perdemos coisas que gostaríamos de ter tido. Eu sei que não estou sozinho, mas às vezes me sinto assim. Eu me viro para encontrá-lo sentado para frente, não mais interessado em seu telefone, cotovelos nos joelhos e mãos cruzadas na frente dele. Seu cabelo escuro está penteado para trás, parecendo severo e envelhecendo alguns anos. Ele me lembra o resto dos Morellis. Sparrow até se veste como eles, sempre vestindo um terno caro. A menos que ele esteja malhando na academia comigo e Scout. Nossa vida deveria ter sido Harvard. Eu cerro os dentes, franzindo a testa com força. Poderíamos ter tido muito mais do que isso. Se nossas vidas não tivessem virado uma merda, teríamos ido para Harvard e realmente estaríamos fazendo algo de nossas vidas agora. É uma merda saber que nosso caminho fez uma curva tão acentuada, nos aterrissando nos braços dos Morellis. A amargura é uma aparência feia, afirma Sparrow. Além disso, Scout vai comer você vivo se ele ouvir você choramingar. Eu não estou choramingando, porra. Sparrow dá de ombros antes de se recostar na cadeira. Às vezes, acho que Sparrow é o maior de nós 3, mas depois lembro que é apenas sua arrogância que o faz parecer assim. Seu ego é uma maldita nuvem de cogumelo gigante acima dele, pairando sobre todos, inclusive eu. Mas como ele é meu irmão, um trigêmeo idêntico, sei que fisicamente somos exatamente iguais. Nós 3 somos competitivos demais para permitir que um dos outros nos supere em massa muscular. Vozes profundas podem ser ouvidas, sinalizando a aproximação dos homens. Eu imediatamente fico tenso, odiando a ideia de lidar com Brian. Quando o negócio é normal, jantares e festas particulares são algo que posso suportar. No entanto, quando ele nos chama para uma reunião especial, eu quero rastejar para fora da minha própria pele. Eu odeio ser sua putinha. Brian entra em uma das muitas salas de estar desta enorme mansão que designamos como nosso espaço de reunião. Seu ar de autoridade é sufocante. Onde Sparrow parece maior que a vida com sua arrogância, Brian emite essa poderosa vibração real, como se ele fosse o rei de tudo ou alguma merda assim.
Atrás dele, Scout entra, não espreita é a melhor palavra, seguindo furtivamente como uma pantera de estimação apenas esperando o comando para destruir alguém. Seu mancar é quase imperceptível. Quase. Quando Scout pega meu olhar examinando seu andar, ele me lança um olhar mordaz. Mas estou acostumado a ele ser um idiota, então isso não me incomoda. Afinal, é culpa dele que ele está mancando em primeiro lugar. Você fode com um Constantine e eles fodem com você. Literalmente. Como se sintonizado em meus pensamentos de como Scout sofreu não um, mas 2 joelhos quebrados nas mãos de um dos homens de Winston Constantine. Sua mandíbula aperta e seus olhos escuros piscam com raiva. Rapazes, Brian cumprimenta, oferecendo tanto a Sparrow quanto a mim um sorriso. Espero que não tenhamos feito vocês esperarem. Antes que eu possa reclamar que realmente estávamos esperando por 45 malditos minutos, Sparrow me interrompe com uma expressão afiada. Apenas conversando coisas sem importância, Sparrow afirma, acenando como se não fosse grande coisa. E aí, tem outro emprego para nós? Brian, satisfeito com a complacência de Sparrow, ri. Sempre tão ansioso, filho. Nós ainda não tiramos nossas gentilezas do caminho. Porra. Eu preciso de outra bebida, murmuro, precisando desesperadamente anestesiar cada parte do meu corpo. Brian inclina a cabeça para o lado, os olhos estreitados em mim. Eu acredito que você já teve o suficiente. Um flash de irritação acende e viaja pela minha espinha até minha cabeça, queimando meu pescoço e bochechas. Ser repreendido por Brian, como se eu fosse uma criança, me irrita além da conta. Eu cerro os dentes e aperto meus punhos, desesperados para pousar nele, mas consigo oferecer um aceno de cabeça curto em vez disso. Brian sorri antes de se sentar ao lado de Sparrow. Eu caio no meu lugar, ansioso para acabar com isso. Qualquer que seja o trabalho de merda que Brian quer que façamos, nós faremos, e então podemos voltar a tentar espremer 1 grama de prazer de nossa vida estúpida. Como vocês, rapazes, sabem, muito nos torna um dos nomes mais poderosos da cidade, começa Brian, seu tom autoritário vibrando de ira. Para permanecer uma força imóvel, os interesses comerciais de certas pessoas precisam ser. Ele suspira pesadamente, acenando com a mão em um gesto de desdém. Eliminados. Scout se empoleira no braço da cadeira ao meu lado, lançando a Brian um olhar questionador. Os Constantines? Sua mandíbula aperta e seus olhos escurecem com fúria. Se fosse eu teria destruído aquela família no ano passado. Winston pode comer merda. Brian zomba. Por mais que eu aprecie sua ânsia de derrubar aquele idiota pomposo, Winston é um mal necessário. É a vez de Scout rosnar um som irônico. Necessário? Dinheiro faz o mundo girar. Você, Scout, de todas as pessoas, sabe disso. Brian desvia o olhar de Scout para mim e espero antes de pousar de volta em Scout. E com a quantidade certa, você pode fazê-lo girar cada vez mais rápido. Eu arqueio uma sobrancelha e troco um olhar com Sparrow. Ele ainda usa uma expressão desinteressada, mas seu corpo está tenso. Nenhum de nós 3 pode suportar os Constantines. Chamá-los de um mal necessário é quase um insulto. Como se Brian aceitasse a crueldade de Winston e sua família, mas não se incomodasse com isso. Os Morelli e os Constantines estão em guerra desde sempre. Como sobrinhos bastardos secretos, nos tornamos um dano colateral. Mas, novamente, Brian não teve seu joelho esmagado de tal forma que levou algumas cirurgias e 1 ano de fisioterapia para recuperar alguma aparência de normalidade como nós. Scout está pior do que eu e Sparrow desde que ele levou um bastão para os 2 joelhos em vez de apenas um. Brian também não teve a faculdade arrancada de suas mãos. Ele não teve sua mãe arrastada pela lama por Winston fudido Constantine que só queria provar um ponto, que ele estava no topo. Não, Brian Morelli não teve nada disso, portanto não está aborrecido. Eu sei que posso falar pelos meus irmãos quando digo que estamos realmente aborrecidos. Vocês vão fazer o que eu pedir, continua Brian. Isso é o que a família faz. E vocês, rapazes, são uma família agora. Sem mencionar, vocês sabem que eu vou recompensá-los generosamente. Scout rende seus molares, sua raiva obviamente borbulhando a cada segundo que passa. Bom, eu não sou o único a ficar irritado com a indiferença de Brian. Recompensa, murmuro, esperando que esse velho fudido já vá direto ao ponto. O que você quer que façamos? Se não é sobre os Constantines, então por que diabos nos importamos? Brian me estuda por um longo tempo, seu olhar penetrante me cortando como uma faca quente na manteiga. Sem esforço. Suavemente. Efetivamente. Eu engulo, tentando como o inferno não murchar, nem um pouco, sob seu escrutínio. Porque se ele olhar muito duro, ele vai ver o quanto eu odeio ele e esta família.
O quanto eu quero fugir e nunca olhar para trás. Ora, é sobre os Constantines, Brian resmunga, sorrindo. É sempre sobre eles, mas eu prefiro esfaquear em lugares que eles não esperam. Sangre-os de dentro para fora. Meus músculos relaxam com essas palavras. A Alcyon Corporation está procurando comprar a gigante de tecnologia Croft Gaming and Entertainment, que estará dominando a indústria de tecnologia num futuro próximo. É uma grande corporação com alcance global. A notícia é que o CEO da Croft, Alexander Croft, fará uma tomada de poder em um lugar dentro da família Constantine. Brian olha na minha direção. Através do casamento. Ele vai se casar com a cadela psicopata que lidera essa família? Scout pergunta, a voz pingando de desgosto. E se sim, por que nos importamos? Caroline nunca se casaria novamente. Brian balança a cabeça, um sorriso de vilão curvando seus lábios. Além disso, não é ele. É a filha dele. Faço uma rápida análise mental dos solteiros elegíveis da família Constantine. Winston está fora porque ele se casou recentemente com nossa meia-irmã, ex-meia-irmã, e eu pensei que os outros irmãos tinham namoradas ou algo assim. Isso deixa outros Constantines menos importantes. Então a filha desse cara deve se casar com algum primo distante rico dos idiotas de Constantine e nós nos importamos porque, espera ou para. Faça isso ter sentido, chefe. Nós nos importamos porque amamos um bom escândalo, diz Brian, sorrindo. E por um bom escândalo, quero dizer uma bomba nuclear para lançar no colo de relações públicas de Constantine. Algo que arruinará seu investimento e destruirá seu relacionamento. Croft tem o potencial de se tornar um império global de trilhões de dólares. Os Constantines sabem disso e estão tentando embarcar nesse trem, indo até o banco. Ele junta os dedos, descansando-os no colo. Eu quero descarrilar. Um escândalo, Scout reitera com uma zombaria. Vamos, querido tio, sabemos que há mais do que isso. Desembuche, cara. Brian o olha por um momento antes de assentir. Vamos apenas dizer que Croft tem segredos, porque, francamente, todo homem no poder tem. O tipo de segredo que pessoas como eu pagam um bom dinheiro para descobrir. Quero saber tudo que aquele homem está escondendo. Vou descobrir tudo que aquele homem está escondendo. Ele pode parecer limpo como um apito mas esses homens geralmente são os mais sujos. A maioria dos trabalhos que Brian nos envia envolve boas surras à moda antiga. Nós três, quando nos juntamos a alguém, somos uma combinação letal. Garantimos que nossos trabalhos saibam o quanto dói fisicamente irritar o patriarca da família Morelli. Ele pode não comandar mais o show, oficialmente, mas ainda exige o respeito de todos. Então, vamos espionar? Espera ou elucida. Obter informação? Suas narinas se dilatam. Posso dizer que ele já está entediado com nosso novo emprego. Eu sou o único cara por aqui que usa seu cérebro. Tirei as melhores notas na escola, tomei as melhores decisões entre nós três e realmente penso no futuro. Spell é super inteligente, mas ele tem o suficiente da energia imprudente de Scout para causar problemas. Ele vive para ver o que ele pode fazer. Acho que é por isso que ele gosta de vestir o terno e jogar os jogos dos ricos, porque ele é bom nisso. E Scout é o psicopata louco. Ele não entende de limites. Ele só faz o que diabos ele quer, o que geralmente é algo destrutivo. Infiltrar-se é uma palavra melhor, responde Brian com uma risada sombria. Infiltrar. Corromper. Quero que vocês se envolvam em todos os aspectos de suas vidas. Parece fácil, eu digo, confuso sobre por que estamos sendo solicitados a fazer isso. É tão chato. Fácil, Brian fala lentamente. Não, localizar algum idiota e vencê-lo a 1 centímetro de sua vida porque ele deve a um Morelli é fácil. O que estou pedindo que você faça é o próximo passo. O próximo passo, espera ou repete. Para quê? Harvard. Meu sangue gela. É um lembrete duro e cruel do que perdemos. Isso é o que você sempre quis, não é? Brian oferece um sorriso de lobo que faz todos os pelos dos meus braços se arrepiarem. Você provou que é bom em obedecer ordens e tem sido leal. Agora, eu quero que você faça mais por mim. Esta é uma extensão da minha fé e confiança em vocês três. Dê este passo, e estou disposto a dar-lhes o que vocês realmente querem. Seu futuro de volta. Nosso futuro? Eu odeio que meu coração bombeia mais rápido com essa perspectiva. Essa vida é uma merda. A chance de fazer mais qualquer coisa é atraente. Brian não é um idiota. Ele sabe como balançar as cenouras certas em nossos rostos para nos fazer cumprir suas ordens. Scout se levanta e vai até o bar, mancando mais perceptível dessa vez enquanto caminha. Eu arrasto meu olhar atrás dele, imaginando quais são seus pensamentos sobre esta nova proposta que nosso tio está oferecendo.
Se o cara Croft tem planos de casar sua filha com um Constantine, eu duvido seriamente que ele vai nos permitir entrar em seu mundo e começar a agitar a merda. Eu resmungo. Parece um pouco demais. Os ombros de Brian endurecem e ele me lança um olhar afiado. Não é demais. Minha fonte fez sua parte mergulhando em Croft e descobrindo seus próximos movimentos. Eu quero ter uma mão em cada reviravolta que ele decide dar. Eu ainda sou o capitão dirigindo seu navio. Novamente com a besteira metafórica narcisista. Qual é o nosso? Scout pergunta depois de tomar uma dose e bater o copo no topo do bar. Somos notoriamente conhecidos como seus sobrinhos. Não exatamente o material secreto. Não como os trigêmeos Manford, concorda Brian, ou mesmo sobrinhos trigêmeos de Brian Morelli. Vá, direto, ao ponto, velhote. Mas Brian continua com um sorriso malicioso puxando seus lábios. Como alguém inteiramente novo, você pode entrar no mundo deles. Manipular a princesa da tecnologia e descobrir todas as malditas coisas que puder sobre Croft e sua associação com Winston. Sua filha, de todos os relatos, é praticamente uma prisioneira em sua casa. Sem amigos. Sem saídas. Ela é protegida, ingênua e apta para manipulação. Quero vocês rastejando por toda a vida de Croft e da filha mais velha dele, nunca diminuindo seus esforços. Juntos, vocês três trabalharão como um homem. Reviro os olhos. Mas por dentro estou cauteloso. Isso parece grande. E grande quando Brian Morelli e meus irmãos estão envolvidos, significa perigoso. Por que enviar 3 caras então? Se você quiser apenas um. Porque eu quero vocês 3 investidos. Quero que vocês trabalhem um com o outro, desenvolvendo o trabalho um do outro, até mesmo competindo entre si. Vocês fazem mais do que um homem, ou até mesmo 3 outros homens jamais poderiam. É verdade, diz Sparrow, como se tudo isso fosse razoável. Especialmente com Harvard na linha. Ninguém pode ficar no nosso caminho quando trabalhamos juntos. Uma ameaça tripla, Scout diz, se juntando a nós. Uma lâmina, mas 3 vezes mais afiada. Precisamente concorda Brian. Agora corte esses paus e faça-os sangrar. Capítulo 3. Landry, não entre em pânico. Não entre em pânico. Tarde demais. Olho para o assento vazio à minha frente em nossa enorme mesa de jantar que é capaz de acomodar 8 pessoas. Mas geralmente acomoda apenas nós 3. Nossa sala de jantar é uma das salas mais agradáveis visualmente em nossa cobertura. Está aninhada em um canto, apresentando vistas panorâmicas da cidade do chão ao teto. Para um cenário tão deslumbrante, é a sala que eu mais odeio. Parece que não podemos nos esconder do papai. Sob o lustre cintilante que custa mais do que os apartamentos da maioria das pessoas, somos ampliados e expostos por seu escrutínio cuidadoso. Mal consigo me lembrar dos bons tempos aqui quando mamãe ainda estava viva, quando os jantares eram cheios de amor e não de pavor. Onde está dela? Papai se distrai respondendo e-mails em seu telefone, mas isso não vai durar para sempre. Eventualmente, ele perceberá que dela não está aqui. Seu humor vai despencar em segundos e então todo o apartamento sentirá sua ira. A equipe, eu e especialmente dela. Lançando meu olhar para a entrada que leva à sala de estar, procuro qualquer sinal de minha irmã espiando ao virar o corredor. Nada. Os aromas saborosos vindos de tudo que nosso chefe está preparando não me fazem salivar mais, mas me fazem engasgar. Eu poderia me desculpar e caçá-la. Mas ele veria através disso. Já tentei antes e nunca funciona. Não, a melhor opção quando se trata de papai e dela é distraí-lo. Vamos dela. Pare de brincar. O som de um telefone sendo colocado na mesa de mogno me faz desviar o olhar da sala de estar para meu pai. Seus olhos estreitos estão fixados no assento vazio à minha frente. Noto o aperto de sua mandíbula e a lenta mudança de cor em sua pele. Do bronzeado saudável ao vermelho e logo ao roxo furioso. O distraía. O distraía. O distraia. Então, este novo. Dela, papai chama, cortando minha triste tentativa de conversar. Não nos deixe esperando. Silêncio. Claro que há silêncio. Sempre há silêncio. Você não chama dela e espera que ela venha correndo. Não funciona assim. Ele sabe disso, mas faz mesmo assim. Sempre preparando-a para o fracasso. Ela, estava se sentindo mal mais cedo, eu digo. O medo pela minha irmã fazendo minha voz rouca. Talvez ela tenha adormecido. Eu deveria ir ver como ela está. Quando começo a empurrar minha cadeira para ficar de pé, papai bate a mão na superfície com tanta força que me faz gritar de surpresa. Lentamente, ele se levanta de seu assento, a familiar fúria roxa pintando sua pele a cada segundo que passa. Oh Deus! Fique quieta, ele instrui. Vou buscar a criança. A criança.
Eu o odeio por isso. Ele sai da sala de jantar, seus passos estrondosos. Estou congelada, sem saber o que fazer. Eu poderia entrar correndo e intervir, mas da última vez que fiz isso, só piorei. Lágrimas picam meus olhos. Eu rezo como o inferno para que ela não dê a ele nenhum problema que possa causar sua dor. Um estrondo faz meu coração pular na minha garganta. Eu enrolo meus dedos ao redor da faca ao lado do meu prato, me perguntando se eu realmente poderia usá-la se forçada. Posso fazer isso? Posso derrubá-lo? Ele volta para a sala de jantar. Dela, toda arrumada e vestida para uma festa, se contorce enquanto tenta se libertar do aperto de ferro de papai em torno de seu pequeno bíceps. Seus olhos verdes, cheios de lágrimas e confusão, batem nos meus. A súplica neles me mata. Salve-me, Landry. Se fosse assim tão fácil. Papai arrasta a cadeira dela para longe, a joga no assento e depois a empurra para frente. Seu corpo vibra com raiva venenosa. Eu tento pegar o olhar da minha irmãzinha, mas seu queixo cai no peito para esconder. O cabelo louro dourado cobre seu rosto, mechas encontram seu caminho para a umidade em suas bochechas e grudam lá. Diga à sua irmã porque você a deixou esperando, papai resmunga, sua voz crescendo e com raiva. Agora. Nenhuma resposta. Ela não pode ouvir você, eu sussurro. Você sabe disso. Ignorando-me, ele se repete. Mesmo resultado. Nenhuma resposta. Finalmente, ele bate com o punho na mesa com tanta força que a água do copo dela esguicha. Isso chama a atenção dela. Com as mãos ela sinaliza. O quê? Eu fecho meus olhos brevemente esperando que ele não veja sua resposta como desrespeitosa. Em vez de usar a SL2, seu único método de comunicação, papai fala com ela como se tivesse esquecido o fato de ter uma filha surda. Sua voz fica cada vez mais alta enquanto ele reclama do atraso dela. Abrindo meus olhos novamente, observo dela enquanto ela tenta ler os lábios de papai. Ela é jovem e agitada, então aprender a ficar parada tempo suficiente para ler os lábios de alguém foi algo que ela não conseguiu dominar para desgosto de papai. Então Tóquio foi um sucesso, eu digo, interrompendo de seu discurso que está a segundos de se tornar nuclear. O que vem a seguir na sua agenda? Uma batida de silêncio enche a sala além da fungada suave de dela. Papai relaxa visivelmente, tira o olhar da minha irmã e me olha, um sorriso se formando. Quando eu era criança e mamãe ainda estava viva, eu o achava majestoso como um rei. Papai tinha todas as respostas e me trouxe muitos presentes. Ele nem sempre foi um monstro. Em algum momento ele foi bom. Mas a gravidez da mamãe de dela foi complicada. Seu corpo estava esgotado, ela perdeu uma quantidade incrível de peso e estava morrendo quando deu à luz a dela. Os médicos esperavam que ela se recuperasse assim que o bebê saísse, mas depois de algumas semanas, ela morreu de um ataque cardíaco repentino. A tensão de carregar dela deteriorou seus órgãos, especificamente seu coração. Um dia ela estava aqui, e no outro ela se foi. E nesses 6 anos desde então papai claramente culpou dela. O tempo só fez a ferida apodrecer. Vou ter um aprendiz, papai diz, sorrindo. Aparentemente, de acordo com meu CFO, estamos muito atrasados. A notícia é surpreendente para mim. Meu pai geralmente não tem tempo para essas coisas. Ele é um empresário astuto que se jogou inteiro na empresa depois que mamãe morreu. Trata-se sempre de ganhar o próximo dólar, daí seu esforço em Tóquio, mas nunca de ensinar os outros. Essa não é a única coisa que Garrett tinha a dizer. Papai faz uma pausa enquanto Noel entra na sala de jantar com uma bandeja cheia de pratos. Obrigado, Noel. As bochechas de Noel ficam vermelhas e ela assente. É um prazer, Sr. Croft. Ele lhe dá um sorriso de lobo que revira meu estômago. É como se todos ao nosso redor estivessem cegos para seu comportamento monstruoso. Eu odeio que ninguém mais o veja do jeito que suas filhas fazem. Enquanto ele flerta descaradamente com Noel, olho para dela. Suas lágrimas foram enxugadas e ela está carrancuda. Se fossemos apenas nós, eu faria cócegas nela até que ela sorrisse. Já que eu não posso exatamente fazer isso, eu faço uma cara de boba para ela antes de recolher rapidamente minhas feições. O canto de seus lábios se contraem. Um quase sorriso. Melhor que nada. Depois que Noel deposita cada prato na nossa frente e serve nosso vinho, ela foge silenciosamente. Assim que ela se vai, o peso da raiva de papai turva a sala. Dela não está tão silenciosamente batendo o garfo contra a porcelana enquanto enfia vagens na boca. O que mais Garrett disse? Eu insisto, chamando sua atenção para mim mais uma vez. Você despertou minha curiosidade. Ele relaxa, me oferecendo um sorriso provocante. Ele tinha muito a dizer. Na verdade, parte disso envolve você. Minhas sobrancelhas apertam em confusão.
Eu só encontrei Garrett algumas vezes, todas as quais ele estava preocupado em falar de negócios com papai. Em nenhuma dessas vezes ele sequer teve tempo para me notar, muito menos falar comigo. Ele quer que eu estagie para você? Eu pergunto, adivinhando a única coisa plausível que posso pensar. Papai solta uma risada. Não seja boba, querida. Você é uma Croft, não uma estagiária de faculdade não remunerada. Então o que ele poderia ter a dizer sobre mim? Existem pessoas influentes nesta cidade. Pessoas que ele acha que você deveria conhecer. Eu estudo papai franzindo a testa. Desde quando? Ele raramente me deixa sair do prédio. Agora ele acha que eu deveria conhecer pessoas influentes. Uma sensação doentia e desconfortável revira meu estômago. Está na hora, papai diz, lançando um olhar para dela e de você sair do ninho. Sair e conhecer novas pessoas. Socializar e representar a família Croft como a deusa que eles, sem dúvida, vão ver em você. Ele sorri para mim. Garrett diz que um dos primos Constantine é solteiro e recentemente voltou para a cidade. Um jovem recém-saído da faculdade e procurando fazer algo de si mesmo, o que é admirável. Talvez pudéssemos marcar uma reunião. Eu pisco para ele em choque. Não fique tão surpresa. Ele corta seu filé, seus lábios ainda curvados em um sorriso. Eu não posso mantê-la como minha garotinha para sempre, embora eu saiba que nós dois adoraríamos isso. O pânico passa por mim e a sala gira. Eu deveria comer para espantar a tontura, mas não consigo me mexer, respirar ou pensar. Mas quem vai cuidar dela? Eu sussurro antes de engolir em seco. Ela precisa de mim. Não é que ela precise que eu cuide dela, porque tecnicamente é para isso que Sandra serve, mas dela precisa de mim emocionalmente. Eu sou a única pessoa que realmente a entende. A única pessoa em quem ela confia e ama. Eu sei como ela às vezes age quando está cansada ou superestimulada e só precisa de um segundo para si mesma. Eu sei como ela gosta de seus lanches dispostos em seu prato ou quais laços são seus favoritos. São todas aquelas pequenas coisas para as quais ela precisa de mim. Claro, não posso dizer isso a ele. Ele já acha que eu a mimo demais. Papai dá uma mordida em seu bife e mastiga, suas feições escurecendo. Eu quero puxar as palavras de volta, mas eu já as lancei nas profundezas de seu ressentimento por ela. Esse pequeno apego que ela tem com você não é saudável, diz ele depois de perseguir sua carne com um gole saudável de vinho. Você não é a mãe dela, Landry. Suas palavras soam como o cinto que ele usou em mim e dela no passado. Eu visivelmente me encolho, e então odeio que ele tenha visto minha reação. Além disso, papai continua, dela tem Sandra. Sandra é um robô indiferente. Ela esvoaça, obedecendo às ordens do papai, e não acrescenta emoção ou cuidado extra. Posso não ser a mãe dela, mas sou a família dela. Eu posso dar a ela o que ninguém mais pode. Amor, dela só tem a mim. Mas pai, eu sei que isso é difícil para você, ele rosna, cortando minhas palavras da ponta da minha língua como uma lâmina afiada, mas você vai superar isso. Dela começará a escola em breve. Eu tenho tutores alinhados para ela a partir da próxima semana. Ela não vai para a escola particular que eu estudei. Landry, ela não pode ir à escola com todas as malditas elites desta cidade. Ele rosna, virando a cabeça na direção dela. Ela é uma vergonha do caralho. A raiva pisca quente dentro de mim. Minha língua queima com a necessidade de atacá-lo. Dizer que ele é a vergonha. O desperdício de um ser humano que chamamos de pai. Nós merecemos mais do que isso. Dela bate na mesa com seu utensílio. Eu levanto minha cabeça para vê-la olhando ferozmente para mim, seu garfo na mão como se ela pudesse usá-lo em papai. Forçando um sorriso, eu sinalizo para ela que está tudo bem e para comer. Coma, papai grita. Agora. Suas narinas se dilatam. Ela é tão pequena, mas cheia de muita raiva. Felizmente ela volta a comer sem problemas. Eu enxugo minhas lágrimas, minha mente cambaleando. Ele quer que eu namore? Para sair e conhecer caras ricos? E então, o quê? Casar com um deles? A ideia de deixar dela aqui sozinha pelos próximos 12 anos é quase demais para suportar. Eu gostaria de poder esperar até papai estar no trabalho, colocá-la em um ônibus e desaparecer em algum lugar do país. Poderíamos estar seguras e felizes. Ela seria amada, mas papai nos encontraria. Eu sei que ele faria. Seus recursos são infinitos e sua riqueza é ainda mais profunda. Seríamos arrancadas de qualquer cidade obscura em que pousássemos e plantadas de volta neste apartamento. Mas sua ira acabaria nos destruindo no final. Especialmente dela. Sua confiança e adoração por mim, minha única ferramenta em meu arsenal, seriam completamente apagadas. Mas 12 anos parecem uma eternidade. Não podemos durar tanto. Eu tenho que descobrir outra maneira.
Minha mente luta para voltar a uma noite não muito tempo depois que mamãe faleceu. Naquela noite, ele me bateu pela primeira vez. Eu estava em seu escritório, tentando todas as combinações de números possíveis em seu cofre, procurando fotos de mamãe, já que a maioria havia desaparecido após sua morte. Demorou semanas para o hematoma no meu rosto cicatrizar e eu não tinha permissão para sair do meu quarto até que isso acontecesse. Todos os meus professores achavam que eu estava gripada. Não, eu não posso trazer isso para nós duas. Vou descobrir uma maneira de nos tirar do fogo cruzado dele. Suponho que algumas noites fora a cada semana não vai doer, eu digo com a voz trêmula, forçando um sorriso. Você sempre sabe o melhor, pai. Suas feições suavizam e seus olhos azuis brilham enquanto ele me olha. Boa garota. Seu pai sabe o melhor. Tenho outra surpresa para você. É o que você queria há muito tempo. Eu franzo a testa sem saber o que isso poderia significar. A única coisa que quero ter, há muito tempo, é liberdade para mim e para dela. Nada mais. Bem, há uma coisa, mas ele não sabe sobre isso. Ele puxa um envelope do bolso interno e o desliza sobre a mesa em minha direção. Olho para o emblema no envelope com Landry Croft rabiscado com a letra elegante de alguém na frente. Oh meu Deus! Eu alcanço o envelope. NYU. Faculdade. Eu nem me incomodei em me candidatar. Não porque não quisesse, mas porque não podia deixar dela. Mamãe era uma dona de casa e papai sempre me disse que meu fundo fiduciário faria isso para que eu nunca tivesse que trabalhar um dia na minha vida. O que é isso? Eu pergunto, já sabendo a resposta. Você foi aceita. Seus olhos piscam de uma forma inteligente. Você sabe que eu sempre fico de olho na minha garotinha. Você é muito preciosa para mim para eu deixar qualquer coisa acontecer com você. Ele está me espionando, meu histórico de pesquisa no computador para ser exata. O que mais eu poderia ter olhado que ele poderia ter visto? Terror queima em meu intestino. Espero em Deus que eu não olhei para nada que pudesse voltar para mim e dela. Não me candidatei. Eu mordo meu lábio inferior para evitar que ele trema. Puxei algumas cordas. Qualquer coisa para você, meu amor. Obrigada, eu forço para fora. Eu não achava que era algo que você me permitiria fazer. Você tem 18 anos agora, querida. Você é uma mulher e vai fazer grandes coisas. Eu aceno como se concordasse. Mas não, porque sair para conhecer pessoas e fazer grandes coisas significa deixar a dela. Não gosto dessa necessidade repentina de nos separar. Parece o começo de algo muito mais sinistro. Capítulo 4. Espero. Cães na coleira. É assim que Sully nos chama, mas foda-se, somos vadias mimadas. Ando pelo estacionamento da NY1 em meu Audi R8 Coupe novinho em folha, como uma pantera perseguindo sua presa. A Princesa Croft. Procurar, corromper, destruir, fácil. Se tarefas simples como brincar com uma garota, me dão presentes como meu carro novo e excitante, então que seja. Serei a putinha do Brian Morelli. O orgulho pode ficar para trás. Eu não sou como Sully. Eu posso sorrir e suportar isso porque as recompensas que Brian muitas vezes joga em nosso caminho são boas demais para deixar passar. Íamos tirar os palitos de como dividiríamos e conquistaríamos, mas Brian tinha tarefas específicas para cada um de nós. Vou estar em algumas de suas aulas 3 dias por semana. Sully, por outro lado, ficou com a tarefa chata de fazer algum trabalho na casa dos Croft. Scout naturalmente vai ser a cobra que rasteja no mundo de Croft e morde quando eles menos esperam. Não tenho certeza de como Brian nos colocou nessas posições ou que cordas ele teve que puxar para que isso acontecesse, mas estou bem com minha tarefa. Faculdade. É a única coisa que eu realmente queria, antes de Scout ficar estranhamente obcecado com nossa meia-irmã, nos arrastar para sua merda e nos fazer ganhar a surra de nossas vidas. Naquela época, quando éramos idiotas mimados, eu estava no caminho do sucesso. Nossa mãe era uma renomada cirurgiã plástica da elite e tinha ótimas conexões, mas eu era inteligente e atlético. Eu não precisava que ela comprasse meu caminho em qualquer lugar. Eu tinha planejado fazer tudo sozinho. Agora Brian está oferecendo Harvard de volta para nós. Mais uma vez, Harvard é algo que eu queria alcançar por conta própria e me ressentia do fato de Brian querer nos entregar em uma bandeja de prata. Mas quando eu vi o olhar desanimado nos olhos de Sully, eu sabia que tínhamos que fazer isso. Ele está ressentido há 1 ano, perdido sem seus sonhos de Harvard. Pelo menos com este trabalho posso ajudar a devolvê-lo a ele. Mesmo que eu tenha que aceitar Brian no comando. E Scout não dá a mínima para Harvard, mas dá a mínima para nós, o que significa que ele vai jogar junto também. Meu humor de repente azedou, eu parei em uma vaga de estacionamento, mas não desligo meu carro.
Ainda tem o cheiro de couro de carro novo, que é surpreendentemente calmante. Eu inalo uma respiração profunda e exalo minha irritação. Scout é um idiota de proporções épicas às vezes, mas ele é meu irmão. Não é culpa dele que ele esteja um pouco fudido da cabeça. Eu provavelmente roubei toda a merda boa no útero. Ele pode ter enganado eu e Sully para aterrorizar nossa meia-irmã, o que acabou levando o namorado dela a nos entregar da pior maneira possível, mas fizemos isso juntos. Sempre. Isso é o que fazemos. Somos trigêmeos. Como agora? Estamos nessa coisa com Brian Morelli juntos. Continuaremos sendo seus cães, até que ele decida soltar a coleira. Ou até Scout o morder. Sorrindo com esse pensamento, eu desligo o veículo, pego minha bolsa e saio. Os alunos estão correndo de um lado para o outro, já que são quase 8 da manhã. Não estou muito preocupado com o atraso. Não é como se esse show falso da faculdade fosse durar para sempre. Harvard está no horizonte. Mamãe ficaria tão orgulhosa. Pensar em mamãe me faz ranger os dentes. Por causa dos Constantines, ela está cumprindo pena. Imperícia. Não é culpa dela que as pessoas feias ficaram mais feias depois da cirurgia. Ela era uma cirurgiã plástica, não uma porra de um milagreiro. Winston Constantine, porém, em seu esforço maldoso para arruinar nossas vidas, fez questão de reunir um grande número de pessoas que poderiam testemunhar contra minha mãe. Seu poder, influência e dinheiro selaram seu destino. É por isso que estou muito feliz em ajudar a foder o mundo dele novamente. Mesmo que seja por meios menos diretos. Agitando merda para sua família de forma indireta vai parecer que estamos recebendo alguma retribuição. Como se fosse uma deixa, meu joelho se contrai de dor. Eu fui um pouco duro demais na esteira esta manhã. Provavelmente vou lidar com os efeitos posteriores daquele dia predestinado até morrer. Malditos Constantines. Ignorando a dor no meu joelho, eu atravesso o campus para onde minha aula de inglês está localizada. Várias gostosas olham na minha direção, sorrisos tímidos em seus lindos lábios. Cumprimento cada uma com um sorriso malicioso e uma elevação do queixo. Talvez eu tenha mais sorte em encontrar um pedaço de bunda na faculdade. Tinder é perda de tempo. Eu não estou aqui para curtir, no entanto. Estou aqui para interferir na vida da garota Croft. Landry é o nome dela. Que diabos de nome é Landry? Quando chego à porta da sala de aula, espio, procurando a garota que deveria estar seguindo. Brian tinha me dado uma descrição física, mas só tinha uma foto mais velha dela quando ela tinha uns 10 ou 11 anos, toda dentes grandes e cabelos loiros crespos. Aparentemente essa garota não tem mídia social. Então, acho que estou procurando uma nerd total, porque, sério, quem não tem mídia social hoje em dia? As pessoas conversam, a sala de aula em estilo auditório ecoando com um rugido maçante, enquanto esperam o instrutor começar, mas meus olhos estão varrendo o local em busca do meu alvo. Muitas nerds e muitas loiras, mas eu não estou recebendo vibrações de garota rica e mimada de nenhuma delas. Até ela, uma jovem na parte de trás, se destaca em particular. Ela se senta de maneira régia, costas retas, queixo erguido, dedos entrelaçados em cima da mesa. A garota não é exatamente uma nerd, mas também não diria gostosa. Seu cabelo louro dourado e lustroso atinge a altura dos ombros, roçando sua delicada clavícula enquanto se enrola para dentro. Peitos bonitos estão escondidos atrás de roupas demais para esta época do ano, para meu aborrecimento. Pelo menos se eu tiver que me incomodar com ela, ter belos seios para olhar seria uma vantagem. É evidente que ela tem um pedaço de pau enfiado na bunda dela, eu nunca vou ter a chance de retirá-lo. Meu sorriso arrogante e ótimo físico geralmente são suficientes para fazer uma mulher se curvar à minha vontade, mas algo me diz que Landry Croft será diferente. Um cara ao lado dela com um arbusto encaracolado brotando do topo de sua cabeça está cantando coisas para ela que só lhe rendem sorrisos forçados e educados. Ele é sem noção. Ela nem vai olhar para ele. A garota do outro lado me olha com interesse e então se inclina para sussurrar para uma amiga do outro lado dela. Eu tento fazer contato visual com a minha marca, mas ela congela a mim e a todos ao seu redor, apenas olhando para frente em direção ao palanque do professor. Eu largo minha bolsa na mesa do garoto arbusto com um baque alto, meu laptop dentro responsável pelo som. Ele salta de surpresa e rapidamente me avalia. O estremecimento que encontro me diz que ele sabe que não é páreo. Você está no meu lugar, cara. Eu casualmente empurrei um polegar atrás de mim. Saia. Sua boca se abre. Nós não temos acentos atribuídos. Cara, eu não gaguejei. Gelo penica sobre minha pele. Leva 2 segundos para perceber que o frio não vem do ar-condicionado, mas sim do brilho da garota Croft. Bom, ela precisa entender que eu sou uma parte de seu mundo agora.
O idiota ao seu lado resmunga baixinho, mas atende minha demanda. Depois que ele sai furioso, bufando insultos baixinho quando ele passa por mim, eu deslizo ao redor da mesa e caio no assento ao lado de quem estou supondo ser Landry. E aí? Eu elevo meu queixo, uma de minhas assinaturas, e dou um sorriso que deixa as mulheres fracas. Seu lábio se curva em desgosto. Você é um idiota. Então ela tem opinião. Um sorriso ameaça se libertar, mas eu sufoco. E depois de 3 segundos de estar aqui, eu deduzi que você é uma vadia. Acho que isso nos torna parceiros. Ela me ignora enquanto abre seu caderno e escreve com cuidado a data de hoje no topo do papel. Observo cada movimento preciso com interesse. Assim que ela termina, ela me lança um olhar de lado. Você vai ficar me encarando o tempo todo? Eu dou de ombros e me inclino para trás no meu assento, esticando minhas longas pernas cobertas de jeans na minha frente. Infelizmente, para me encaixar na vibe da faculdade, tive que trocar meus ternos por essa merda. Provavelmente. Eu odeio inglês, então é provável que eu fique entediado pra caralho em 10 minutos. Parece que vou ter que me contentar em olhar para você em vez disso. Eu não perderia seu tempo, ela murmura, de alguma forma sentada ainda mais reta do que antes. Fiel à minha palavra, deixei meu olhar varrer seu nariz pequeno e arrebitado e descer até seus lábios rosados e carnudos. Para uma princesa arrogante, sua boca é tentadora. Nenhuma porra de mentira. Aposto que, se persuadida da maneira certa, ela poderia chupar pau como uma campeã. Meu pau se contorce no meu jeans com o pensamento desta princesa gelada de joelhos entre minhas pernas. Ford, minto, oferecendo-lhe minha mão. Ford Man, uma brincadeira com meu sobrenome Manford. Foi minha sugestão para Brian quando ele estava lidando com a porcaria dos bastidores, como criar uma identidade falsa. Processe-me por falta de originalidade. E você é? Ela corta sua atenção para minha mão e nega meu toque completamente antes de virar seus olhos azuis brilhantes para os meus. Landry Croft. Eu tinha razão. Claro que eu tinha. MMM. Eu sorrio para ela. Laundry. Um nome incomum. Landry. Ela corrige em um tom mordaz. Suas narinas se dilatam e o rosa corre em suas bochechas cremosas. Encontre outra pessoa para chatear. Não interessada. Ela se vira para frente e começa a copiar em seu caderno as coisas que foram escritas no quadro. Eu a vejo tentar fugir de mim por 10 segundos antes que eu não aguente. A vontade de cutucá-la é intensa. Girando na minha cadeira, eu olho para a lateral dela e me inclino tão perto que posso sentir o perfume doce que gruda em sua camisa. Seu corpo inteiro congela e ela não se afasta. Você, murmuro roucamente perto de sua orelha, não tem escolha. É inevitável. Não haja como se eu não fosse o cara mais gostoso que você já viu. Ela zomba, mas é uma tentativa tão idiota de encobrir o fato de que ela me acha atraente. Eu sorrio, me inclinando mais perto, tão perto que eu poderia beliscar o lóbulo de sua orelha se eu quisesse. Estou pensando nisso quando sua mão se move rapidamente. Algo pontudo cutuca meu pau. Essa garota louca está realmente prestes a esfaquear meu pau com a porra da caneta? Lentamente, ela se vira para mim e usa a outra mão para empurrar meu peito. Considerando que ela tem uma arma apontada para o meu pau, eu obedeço, recuando alguns centímetros. Seus olhos estão piscando como luzes elétricas azuis brilhantes. Ela está claramente tendo prazer em sua vantagem. Você não vai me esfaquear lá. Ela pressiona mais forte contra meu jeans. Um deslize e ela vai espetar uma das minhas malditas bolas. Eu fico tenso e cerro os dentes, olhando para ela. Não vou? Ela provoca, uma sobrancelha dourada arqueando em diversão óbvia. Nossos olhares travam, nenhum de nós recua. Quanto mais eu olho para ela, mais eu decido que ela é completamente fodível. Uma vez eu derreto um pouco o gelo primeiro. Trégua, Laundry. Apesar de sua irritação, seus lábios se curvam de um lado. Isso significa que você vai parar de falar comigo durante a aula? Sim, eu gosto das minhas bolas. Você vai desistir assim? Não é desistir, é uma trégua. Então, o que você está recebendo em troca dessa trégua? Eu lentamente abaixo e enrolo minha mão grande em torno de seu pulso fino, dando-lhe um aperto de advertência. Ela corajosamente aperta a caneta com mais força até que eu assobio com a sensação da coisa ameaçando rasgar meu jeans e causar danos reais. Eu disse que teremos uma trégua, mulher. Porra! E eu perguntei o que você vai receber em troca. Café depois. Ela me lança um olhar perplexo. Seriamente? Você acha que eu realmente tomaria um café com você ou iria com você a qualquer lugar de bom grado? Uma risada sombria escapa dela. Eu não tenho um desejo de morte, garoto idiota. Garoto? Que porra? Nunca. Você vai ceder.
Eu pego o olhar de uma garota olhando para mim e pisco para ela. Ela cora e se afasta. Elas sempre fazem. Talvez uma de suas groupies, Landry Sibila. Mas eu não sou uma de suas groupies. O professor entra na sala e, rápido como um relâmpago, Landry se solta do meu aperto, levando sua caneta malvada com ela. Ainda, Laundry. Você ainda não é minha groupie. Eu sorrio diabolicamente para ela.